Vamos agora fazer a dedução do gráfico base da função cossecante. Eu começo escrevendo a função cossecante, a vezes a cossecante de x. Mas a função cossecante ainda poderia ser definida da seguinte forma: cossecante é o inverso da função seno. E é pelo inverso da função seno que eu vou me preocupar em construir o gráfico base. Vamos começar pela tabela. Aquela tabela que envolve os valores que finalizam cada quadrante. O primeiro inicia do zero, finalizamos o primeiro quadrante no π sobre 2, o segundo quadrante no π, o terceiro quadrante no 3π sobre 2 e a volta completa no 2π. Bom, vamos para o ciclo trigonométrico para visualizar o que está acontecendo. Lembrando agora que o principal é o seno, já que a cossecante é definida apenas como seno, o inverso do seno. Bom, quando x vale zero, note que o ponto zero não está no eixo do seno, vamos projetar, projetando da origem. Cossecante é o inverso do seno, que deu zero, e o inverso de zero não existe. Quer dizer que o ponto zero já é uma assíntota. π sobre 2 está no eixo do seno, então ele tem valor definido. Como está acima do eixo, ele é definido pelo raio, que é 1. E 1 dividido pelo valor do seno, que é 1, 1 sobre 1 vai dar 1. O próximo valor, 1 dividido pelo seno de π. O π não está no eixo do seno, dá para ver? Vamos projetar lá no eixo y. A projeção é a origem. E 1 sobre 0 não existe. Outra assíntota, então. Agora o 3π sobre 2 está no eixo do seno, ele tem valor definido, está abaixo da origem, então ele vale menos 1. Fica 1 dividido pelo valor do seno, que é menos 1. E 1 dividido por menos 1 é menos 1. E por fim o 2π. O seno de 2π é o mesmo que o seno de zero, projetando na origem, fica o inverso de zero, e também vamos finalizar com uma outra assíntota. Note então que quando x é zero, nós temos o eixo y. Portanto, o eixo y é uma assíntota. Então agora o nosso eixo y já vai ser a primeira assíntota. A segunda assíntota é no π, quando finaliza o segundo quadrante, e a última assíntota é no 2π, quando finaliza o quarto quadrante e dá uma volta completa. Vamos lá. No π sobre 2, quando x é π sobre 2, o seno vale 1. Está aqui o valor de y. E quando x vale 3π sobre 2, está aqui, o seno vale menos 1 e a secante também coincide com o mesmo valor, que é o menos 1. Agora, pelo fato de ter assíntotas, o gráfico obrigatoriamente tem que se aproximar da assíntota, ou por cima ou por baixo. E é o sinal que me diz isso. Vamos lá. Seno. O seno é positivo acima do eixo, já que ele é o eixo y, né? E abaixo do eixo o seno é negativo. 1 dividido por positivo ou negativo não altera o sinal. Então, esses serão os sinais da cossecante. Positivo no primeiro e segundo quadrante. Primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2 é positivo, está lá em cima. De π sobre 2 a π, segundo quadrante, também é positivo, está lá em cima. Então o gráfico sai por cima, bate no 1 e volta para cima. Seria uma parábola com concavidade para cima, limitada por duas assíntotas. Entre π e 3π sobre 2 é o terceiro quadrante, negativo. E entre 3π sobre 2 e 2π, quarto quadrante, também negativo. Negativo está abaixo, então aqui ele se aproxima por baixo. Pronto. Aqui temos o próximo gráfico, que é uma parábola com concavidade para baixo. Reparem algo importante. Como esses dois gráficos são diferentes, então a necessidade dos 4 quadrantes para o gráfico voltar a repetir. Aí ele volta com concavidade para cima, aí volta com concavidade para baixo. Logo, o período da nossa função são os 4 quadrantes, ou seja, uma volta completa, que é 2π.
Existe uma assíntota entre aspas, igual a secante, que é o que define o ponto de partida dos dois gráficos. E ele está uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Então essa amplitude entre aspas seria 1. Para definir o período por quadrantes, serão 4 quadrantes, já que o período é 2π. Agora, para finalizar, vamos preencher aquela tabela completa com todos os ângulos notáveis. Vamos lá? Vamos lá. Lembro os valores dos ângulos notáveis, que são π sobre 6, o famoso 30 graus. π sobre 4, 45 graus. E π sobre 3, que é 60 graus. Ok? Bom, não sei se vocês se recordam, os valores do seno de 30, 45 e 60. Ah, eu peguei errado aqui. Deixa eu pegar a folha do ciclo trigonométrico, perdão. Tá aqui. O valor do seno de 30 graus meio, 45 raiz de 2 sobre 2 e 60 graus raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, como a cossecante é o inverso de meio é 2. Então aqui a secante vale 2. Próximo, inverso de raiz de 2 sobre 2, que é 2 sobre raiz de 2. É só mudar a posição da fração. Agora há necessidade de racionalizar. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, que simplifica e volta para o raiz de 2. Por fim, o inverso da secante de π sobre 3. Secante de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O inverso é 2 sobre raiz de 3. Racionaliza multiplicando por raiz de 3, vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. 2 raiz de 3 sobre 3. Agora vamos pegar os equivalentes no nosso ciclo trigonométrico, ok? Vamos lá? Vou pegar os equivalentes. De 30 graus é 5π sobre 6, 45 é 3π sobre 4 e 60 graus é 2π sobre 3, ok? Então vou aqui na ordem. 5π sobre 6 é o correspondente de 30 graus, 3π sobre 4 e, por fim, 2π sobre 3, o de 60 graus. Então os valores são os mesmos, vamos olhar o sinal, segundo quadrante é positivo. Então tudo igual mesmo, inclusive o sinal. Vamos agora para o terceiro quadrante, hein? Vamos lá. Projetando o 30 graus, que era o 5π sobre 6, bate no 7π sobre 6. 45 graus, que era 3π sobre 4, vira 5π sobre 4. E 60 graus, que estava aqui, bateu aqui, veio para cá, 4π sobre 3. Então, na ordem, 7π sobre 6, 30 graus. 45 graus, 5π sobre 4. E 4π sobre 3, 60 graus. Agora, valor negativo, hein? Pega a mesma sequência, mas negativa. Menos 2, menos raiz de 2 e menos 2 raiz de 3 sobre 3. Quarto e último quadrante. O 30 graus, π sobre 6, vira 11π sobre 6. 45 graus, que é π sobre 4, vira 7π sobre 4. E π sobre 3, que é 60, vira 5π sobre 3. Então vamos lá. 11π sobre 6, 30 graus. 7π sobre 4, 45 graus. E 5π sobre 3, que é os 60 graus. Quarto quadrante é negativo, hein? Então é a mesma sequência negativa, que é menos 2, que é menos raiz de 2 e que é menos 2 raiz de 3 sobre 3. Temos aqui, então, a tabela completa que vamos precisar para resolver equações envolvendo cossecante, o gráfico base, o período, bom, tudo completinho. Daqui a pouco a gente começa os exercícios.